Naquela manso enorme em Belo Horizonte, o silêncio parecia gritar mais alto que qualquer emicica. Entre paredes de Mirmore e janelas de vidro, vivia Henrique, um menino de apenas 6 anos, preso em um corpo frágil que nunca havia dado um passo sequer desde o nascimento. Seus cabelos loiros contrastavam com a pele plida e os olhos tristes, sempre voltados para o jardim do lado de fora, como se o mundo estivesse ao alcance das mãos, mas nunca dos pés. No canto do quarto, as muletas permaneciam encostadas como lembrana cruel de tudo o que ele não conseguia fazer. Cada midico chamado pelo pai o empresrio Antonio. Faria deixava para ter as palavras que pesavam como correntes. Ele talvez nunca ande normalmente. Neurólogos, fisioterapeutas, especialistas de toda parte. Todos traziam diagnósticos frios, cheios de termos que se reforavam o destino de limitá-lo. O dinheiro gasto em consultas e tratamentos não comprava a esperança que pouco a pouco se esvaa. A ausência da Mi, que havia deixado a família anos antes, ampliava o vazio que J existia. O pai, consumido pelo trabalho, raramente estava presente. Assim, o pequeno Henrique passava os dias vagando pelos corredores como se fossem labirintos de solido. A cada risada distante de outras crianças brincando na rua, ele se encolhia ainda mais, sentindo-se preso em uma gaiola dourada. O silêncio da casa, interrompido apenas pelo som das perprias respirais curtas, fazia da Sólido sua companheira mais constante. Foi numa manhã chuvosa que o destino resolveu bater porta da Manso Faria. Entre o barulho das gotas escorrendo pelos vidros, surgiu Dona Marilda, a nova empregada contratada às pressas. Mulher negra de pouco mais de 30 anos, vinda do interior de Minas, trazia no semblante a serenidade de quem J tinha enfrentado muitas batalhas silenciosas na vida. Usava o uniforme simples, o avental branco bem passado, e caminhava devagar pelos corredores, observando cada detalhe com olhos atentos bem diferente de todos os outros empregados que entravam e saíam como sombras apressadas. Para Henrique, primeira vista ela não passava de mais uma adulta que logo iria desaparecer como tantos outros que vieram antes. Ele nem levantou os olhos quando a viu pela primeira vez, sentado nos degraus de Mirmore, com a cabeça baixa e os dedos brincando nervosos no corrimo. Mas Marilda não ignorou aquele menino frágil. Aproximou-se com calma, agachou-se ao seu lado e perguntou em tom suave: "Por que não está ali fora?", aproveitando o sol que abriu. Henrique deu de ombros, murmurando quase sem voz: "No gosto de cair, sempre caio." Marilda inclinou a cábia e respondeu com firmeza, mas também com carinho: "Ento quer dizer que toda vez que você cai, também consegue se levantar." O menino a encarou pela primeira vez surpreso. Ninguém havia colocado sua dor daquela maneira. Era como se com uma simples frase ela tivesse aberto uma janela no coral dele. A partir daquele instante, algo mudou. Marilda começou a estar por perto em cada pequeno momento no almo, perguntava quais eram os jogos preferidos. Noite lia Ístrias quando o pai trabalhava à tarde. Ela não tinha pressa, não tratava Henrique como um problema a ser resolvido, mas como um menino que precisava ser ouvido. E pouco a pouco, ele começou a falar-nos sobre médicos ou diagnósticos, mas sobre pessaros que via da janela sonhos guardados e histrias inventadas em silêncio. O que parecia apenas a chegada de mais uma empregada tornava-se sem que ninguém percebesse o ensio de uma transforma o que mudaria para sempre a vida de Henrique. Na semana seguinte, quando o sol voltava a iluminar os jardins da Manso, Marilda tomou uma decisão silenciosa, não deixaria Henrique se esconder atrás do medo. Uma tarde entrou no quarto carregando as muletas. O menino, ao vê-las, enrijeceu o corpo e sussurrou quase chorando: "Os médicos disseram que nunca vou ser normal." Marilda ajoelhou-se diante dele, olhando direto nos olhos claros que refletiam insegurança. "Normal", repetiu com um sorriso suave.
Meu filho normal muito sem gra. O que importa que vossi Nico. E eu me importo com voc. As palavras ecoaram fundo. Henrique tremeu os elibios, balanando a cabeça. Mas porquê? A senhora nem me conhece direito. Ela respirou fundo com a voz embargada e respondeu. Porque eu já vi de perto o que a Solido faz com uma criana. Não vou deixar que isso aprisione-vos também. Naquele instante formou-se entre eles um pacto silencioso. Enquanto vos tentar, eu fico, prometeu Marilda segurando firme as mãos trêmulas do menino. Pela primeira vez, Henrique acreditou que algum nó o abandonaria. Os dias seguintes se tornaram um ritual de coragem. Passo por passo, tropel por tropel, Marilda estava ele. Quando Henrique chorava de dor ou raiva, ela o abraava sem pressa, deixando que suas elogrimas cassem sobre o avental. Quando ele desmoronava, apis uma queda, em vez de repreender, ela aplaudia. Cada tombo, a prova de que vós se tentou. E cada tentativa te faz mais forte que ontem. No jardim, ela inventava jogos para transformar os exércitos em aventuras. Um degrau virava montanha, a ser conquistada uma linha no chão, tornava-se ponte estreita sobre um rio imagínrio. Henrique ria nervoso, mas aos poucos descobria que podia dar pequenos passos. Não era milagre, era insistência e a presena constante daquela mulher que nunca desistia. Certa manhã, ao atravessarem juntos o corredor iluminado, Henrique se apoiou nas muletas e ofegante parou. Marilda segurou seus braços firme e disse: "No olhe para trás, olhe para frente. Puxou seu menino." Ele respirou fundo, deu mais um passo e percebeu no tinhacado. Uma fagulha de esperana brilhou nos olhos. Marilda sorriu emocionada. Viu-se Voc no este preso. Este aprendendo a voar com os pés. E naquela casa antes marcada pelo silêncio, comeava a nascer uma nova msica, a da coragem que brotava a cada tentativa. Numa mãe cinzenta de esbado, o cu de Belo Horizonte parecia chorar junto com Henrique. Ele estava cansado, com os olhos marejados depois de uma semana inteira de tentativas frustradas. As muletas escorregavam, os joelhos tremiam e a cada queda ele sentia o peso da vergonha. Marilda Porm no recuava. Sempre ao lado dele, estendia a amor, levantava o menino e repetia como mantra. Cada tombo prova de coragem, Henrique. E coragem não se aprende sentado. Naquele dia, ao sarem para o jardim, a chuva fina tinha deixado poas de guá pelo caminho. Henrique parou diante da maior delas, o corpo erguido como pedra. Os olhos se encheram de medo. Eu não posso... Vou escorregar. Vou parecer bobo. Marilda retirou o avental, abriu-o com cuidado e o estendeu sobre a poa como quem cria uma ponte mijica. Então, no mais uma poa, Henrique, a sua ponte, atravesse. Ele balanou a cabeça desesperado. E se eu cair na sua frente? Marilda se aproximou firme e doce. Se cair eu caio junto. Mas eu acredito que hoje Voquino vai cair. As palavras penetraram fundo. Henrique respirou ofegante, olhou para o tecido estendido e depois para o rosto da mulher que nunca o deixava sozinho. Voc promete. Com os olhos marejados, Marilda respondeu quase sussurrando. Prometo, meu filho. O menino levantou um pé tremulo. O mundo pareceu parar naquele instante. Ele apoiou a sola pequena sobre o tecido úmido e as muletas balanaram perigosamente. O coral disparou. Marilda gritou quase em pânico. Ela segurou seus braços com firmeza. Eu estou aqui. Vocjoto conseguiu. Olhe seu PST no chão. Henrique, soluando, arrastou o outro pé. Quando percebeu que os dois estavam firmes sobre a ponte, seus olhos se arregalaram de espanto. Eu no cá. As lágrimas desceram em cascata pelo rosto de Marilda. Ela o envolveu num abrau apertado. No Henrique. Voc no caiu. Voc andou. O menino ergueu os olhos brilhando como se tivesse visto o impossível acontecer. Eu consegui. Voc, viu? Eu andei. E naquele instante, sob o cu nublado, e diante da poa transformada em caminho, nasceu o primeiro milagre de sua vida. Não era mais um prisioneiro da limital,
mas um menino que tinha dado os perprios passos. Do alto da sacada de Mr. Moore da Manso, Antônio Faria retornava mais cedo do trabalho naquela tarde cinzenta. A pasta pesada em moss, a cabeia tomada por cifras e contratos, mas o coral vazio como sempre acontecia desde que a esposa partira anos antes. Ao descer os degraus do hall, um som diferente o fez parar. Não era o choro de Henrique, nem o silêncio que o sufocava. Era um riso entrecortado, um grito de triunfo infantil vindo do jardim. Curioso, ele atravessou a porta principal e, ao pisar no gramado, Mido congelou. Diante de seus olhos incrédulos, o menino loiro e frágil, que por 6 anos dera passos incertos, agora avanava trêmulo, mas firme, sobre um pedal de tecido encharcado. Ao lado dele, de mãos estendidas, estava Marilda, a empregada requiem contratada com o avental ensopado e os olhos marejados. Papai, a voz de Henrique ecoou carregada de emo. Olha, eu andei. A pasta de Antinio escorregou da mão e caiu no chão, espalhando papes pelo gramado molhado. Ele cambaleou a tu filho, incapaz de conter as lágrimas. Meu Deus, meu filho, vós realmente, voc est andando. Henrique apoiava-se nas muletas, o rosto vermelho de esforo, mas os olhos brilhavam de alegria. Eu achei que nunca ia conseguir, papai. Mas a Marilda disse que eu podia, e eu consegui. Antônio levantou os olhos para a mulher ajoelhada atrás do menino. Marilda tentava se esconder o olhar baixo como se não merecesse ser notada. Mas a verdade, Jote, estava clara. Não eram médicos renomados, nem especialistas caros que tinham dado vida ao garoto. Fora aquela mulher simples que acreditara quando ninguém mais acreditava. Com a voz embargada, Antônio sussurrou. Foi Voc. Voc fez o que ninguém conseguiu. Marilda respondeu baixinho, quase como uma prece. No Senhor. Foi ele? Eu sei, acreditei. Mas para Antônio, que segurava agora os ombros do filho como se tivesse acabado de recebê-lo de volta, ao mundo a certeza era outra naquele jardim, ele estava apenas vendo o milagre de um menino andar. Estava vendo renascer a perpria esperana. Naquela noite a Manso dos Faria Jota não parecia a mesma. O eco frio dos corredores fora substituído por vozes entrecortadas de emo. Henrique exausto dormia agarrado às muletas, como se fossem trofos de guerra. Antônio, ainda abalado pelo que presenciara no jardim, permanecia sentado na sala de estar, sem conseguir desgrudar os olhos da figura de Marilda, que ajeitava discretamente o avental encharcado. Ela tentava se retirar como sempre faziam os empregados, mas foi interrompida pela voz tremula do patro. Espere, não vê, embora ainda. Marilda se virou surpresa. Antônio levantou-se devagar, caminhando até ela. Durante anos eu gastei fortunas com médicos especialistas terapias, e todos me disseram que meu filho jamais andaria. Hoje, em poucos meses, Voc me devolveu algo que pensei ter perdido para sempre, a esperana. Marilda baixou os olhos. Não fiz nada de extraordinário, senhor. Apenas vi no Henrique o que ninguém mais quis enxergar. Ele no quebrado. Eles precisava acreditar em si. As palavras tocaram fundo. Antônio sentiu a garganta queimar. Aproximou-se mais sem esconder a emo. A partir de hoje, você não mais empregada nesta casa. Quero que saiba que parte da nossa família. O silêncio que seguiu foi pesado. Marilda Atinita deu um passo para trás. Senhor, por favor. Não diga isso. Não quero causar problemas. Sou apenas uma funcionária. Nesse instante, Henrique, acordando com a voz do pai, murmurou ainda sonolento. Papai, ela prometeu que nunca vai me deixar. Ela, minha família. A criana estendeu amor para Marilda, que não conteve as lágrimas. Antônio, emocionado, colocou amor sobre as deles. Meu filho tem razão. Voc nos salvou Marilda. Salvou a ele. E a mim também. Naquele abrau inesperado, o peso dos anos de solido e frieza começou a se dissipar. A Manso, antes esse mibolo de poder e isolamento, transformava-se agora em lar. E pela primeira vez, Antônio compreendeu uma verdade simples,
riqueza nenhuma substitui a F o amor e a presena de quem acredita de verdade. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol atravessaram as janelas altas da Manso Faria como nunca antes. O ciúncio pesado que antes lembrava sólido agora parecia acolhedor. Henrique, ainda sonolento, desceu as escadas apoiado nas muletas, mas com um sorriso que iluminava o rosto plido. Antônio, de pé na sala, o aguardava sem a pressa de sempre, sem a gravata sufocando o pescoço. Ao lado dele, Marilda preparava o café, mas com a leveza de quem Joto não se sentia apenas empregada, era parte da família. "Olha, papai! Eu consigo descer sozinho!" Henrique exclamou, tropeando um pouco, mas firme. Antônio correu para segurar o filho no por medo de queda, mas para compartilhar o momento. "Voc não tem ideia do orgulho que sinto de Voc, meu menino." Marilda se aproximou, enxugando discretamente as lágrimas. Pela primeira vez em anos, havia ali calor humano, cumplicidade e F. A Manso no era uma priso dourada, mas um lar renascido pelo amor e pela coragem. Muitas vezes acreditamos que dinheiro, status ou especialistas têm todas as respostas. Mas a verdadeira transformal nasce da F, da paciência e do amor sincero. Uma palavra de incentivo pode ser mais poderosa que qualquer fortuna, e acreditar em algum pode mudar destinos. E agora quero saber de Voc. Vê um momento em que uma palavra de apoio transformou sua vida, ou a de algum primo? Conte nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. Se esta história emocionou Voc, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder outras histórias cheias de amor e aprendizado. E claro, deixe o seu like para apoiar nosso trabalho, porque juntos podemos espalhar coragem e esperança.